Eu gostaria de expressar a minha gratidão a Deus, porque a gente muda de pensamentos, a gente muda de opinião, mas o Deus que nós servimos, Ele não muda. Ele continua o mesmo. O que Ele pensa a nosso respeito não muda. Nossa mudança, às vezes, em relação a Deus é nossa, mas Ele não tem nenhuma mudança de pensamento a nosso respeito. E eu preciso ter esse tempo de Deus. Eu gostaria de falar nesta noite, pela graça, pela misericórdia de Deus, sobre aprendendo a viver no tempo de Deus. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, somente um versículo do livro de Eclesiastes, capítulo 3, somente o primeiro versículo. Eu gostaria que, se você pudesse ficar em pé, a gente agradece. E diz assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Vou ler de novo. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Obrigado, Senhor, por termos este privilégio de estar na Tua casa. Temos louvado o Teu nome e agora nós precisamos receber a luz da Palavra de Deus para que nossos pés sejam iluminados, para que nós possamos ter decisões e escolhas embasado nesta luz que é a Palavra de Deus. Então, Senhor, alcança o nosso coração, alcança a nossa alma. Tu sabes, Senhor, o quanto somos imperfeitos, mas a nossa alegria que Tu não tens desistido de nós, e Tu dissestes que nós estamos num processo de aperfeiçoamento. E a Tua palavra diz que até que seja dia perfeito, até a estatura completa de Cristo. Então esse crescimento, Senhor, é dentro, não é fora. Todas as minhas atitudes, todas as nossas atitudes, nossas decisões, as nossas escolhas, as nossas reações, ela deva ser impulsionado pelo crescimento do homem interior. Mas para isso, Senhor, precisamos nos alimentar, porque só cresce aquele que se alimenta. Então nós estamos aqui nesta oportunidade para receber o alimento da Tua Palavra, porque nós precisamos crescer na graça de Deus, mas principalmente no conhecimento de Deus, para que possamos adquirir maturidade, para que possamos viver uma vida, oferecer a Ti no nosso dia a dia um culto racional, e que o Senhor possa ser glorificado em tudo. É o que nós colocamos diante de Ti, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, queridos. Como seres humanos que nós somos, muitas vezes nós temos pressa e queremos que as coisas aconteçam rapidamente. Nesse versículo que nós lemos, o primeiro, lendo agora, veio aqui o meu entendimento que aqui ele fala sobre os dois tempos: o tempo do homem e o tempo de Deus. Quando diz assim, tudo tem o seu tempo determinado, tempo do homem, e há tempo para todo propósito debaixo do céu, tempo de Deus. Então nós convivemos com dois tempos: o tempo do homem e o tempo de Deus. O tempo do homem é Cronos,
O tempo de Deus é Kairos. Mas a Bíblia, ela nos diz que o tempo de Deus, ele é diferente do nosso tempo. Parece que a gente está sempre fora da sintonia, fora do tempo de Deus. A gente sempre está impaciente, a gente sempre quer que as coisas aconteçam para ontem. Mas Deus estabelece o seu tempo e Deus não está preocupado com o tempo do homem. Deus tem um novo tempo para cada um de nós, e Ele estabelece. Quando nós olhamos para o nosso presente e vemos as dificuldades que enfrentamos, achamos que a fase difícil parece que não vai passar, parece que não vai acabar, por causa da ansiedade do homem, por causa da agonia que ele sente diante daquilo que ele está enfrentando. Mas tudo passa. O tempo de Deus, ele é permanente, ele é eterno. O tempo do homem é passageiro. O livro de Eclesiastes nos diz que há um tempo certo para todas as coisas debaixo do céu. O tempo certo. Deus estabelece o tempo certo. Deus quer que nós venhamos a ter o entendimento a respeito do tempo de Deus, para que a nossa ansiedade não seja avassaladora no nosso interior. Quando o próprio Jesus e o próprio apóstolo Paulo diz, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado, é o tempo dele. A ansiedade do homem é o tempo do homem. A preocupação do homem é o tempo do homem. A angústia do homem é por causa do tempo que ele, é o cronos dele, que ele vive nesse cronos de data, de dia, de hora, do amanhã, do ontem. Se a ansiedade ela vier tentar nos desestabilizar, levando-nos a duvidar do que está para acontecer, o apóstolo Pedro, ele nos fala lá em 1 Pedro capítulo 5, versículo 7, que nós devemos lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós, ele tem cuidado. Eu preciso acreditar. O meu tema, o tema central da minha vida é Jesus Cristo. Não é Paulo, não é Pedro, não é João, não é José, não é Moisés, não é Josué, não, é Jesus. O tempo é dele. Eu preciso estar sintonizado com o tempo dele. Tudo que Paulo falou é relevante porque ele fala de Jesus. Tudo que Pedro falou é relevante porque ele fala de Jesus, mas eu não vou falar sobre Pedro, eu quero falar sobre Jesus. A minha vida, as minhas decisões é em função dele. O tempo de Deus, chamado Kairos, como é conhecido na língua grega, é um conceito profundamente enraizado na teologia cristã. Esse tempo se refere a uma ideia de um momento oportuno, um tempo divinamente designado em que Deus intervém em nossas vidas. Esse tempo é diferente do tempo do homem, que é o Cronos, que é linear, e ele é medido por horas, por minutos e por segundos. O tempo de Deus é transcendental, é misterioso e, acima de tudo, perfeito. Deus sempre age no momento certo, o tempo dele é certo. O Senhor não atrasa nem adianta, e aquilo que ele estabelece está estabelecido. O que o Senhor determina, ninguém pode invalidar, é o tempo dele.
Quando o Senhor decreta a bênção, que Ele estende a mão, ninguém poderá fazer recuar, porque é o tempo dEle. E às vezes nós estamos vivendo, parece que a mão do Senhor está encolhida, mas ela não está encolhida, mas a liberação dEle, da bênção dEle, da resposta dEle, depende do tempo dEle, do momento dEle, não meu. E muitas vezes a gente entra em crise porque a gente acha que Deus esqueceu, que Deus nos deixou, que Deus não está nos ouvindo. Deus sabe o momento certo de agir, Deus sabe o momento certo de intervir, Deus sabe o momento certo de abençoar, Deus sabe o momento certo de responder, Deus sabe o momento certo de dizer, de revelar, de iluminar, de mostrar. É o tempo dEle. Só que nós estamos preocupados com o nosso tempo. Esse tempo se revela a ideia do momento oportuno. Deus age no tempo oportuno, mas é o tempo dEle, não o seu, não o meu. As Escrituras Sagradas estão repletas de exemplo do tempo de Deus em ação. Consideremos a história de Abraão e Sara, que esperaram muitos anos para ter um filho, mas só aconteceu no tempo dele. Abraão esperou 25 anos para ter um filho. Duvidou com Deus: Senhor, é esse que vai ser o meu descendente, esse que me serve? E o Senhor disse: não, não é esse. O meu tempo vai acontecer. O tempo de Deus tem muito a ver com aquilo que eu estou preparado ou não para Ele se manifestar com o tempo dEle. Tem muitas coisas que Deus não age, o tempo dEle é interrompido por causa da forma como eu não estou preparado para receber, para alcançar. A resposta às vezes vai me chocar, mas eu preciso estar na mesma posição. Por exemplo, Daniel era um homem que orava 3 vezes, e ele foi lançado numa cova dos leões. Olha a cabeça de Daniel. Houve o decreto, ele não se deixou intimidar pelo decreto, e ele ficava com a janela aberta, orando 3 vezes por dia. Daniel estava confiando no tempo de Deus. E aí, como ele se sobressaía diante dos demais presidentes, eram 120, ele se sobressaía porque o Senhor era com ele. Conspiraram contra ele, foram até o rei Dario e disse: ó rei, tu vives eternamente, para que o seu nome seja exaltado, edita uma lei, um decreto, para que por 30 dias ninguém venha se curvar, a não ser a ti, que não venha se curvar a qualquer Deus, mas a ti. Eles estabeleceram isso visando Daniel. Eles não estavam visando o rei, mas Daniel, porque ele sabia que Daniel estava orando, orava sempre. Diz: agora eu quero ver. Eles queriam alguma coisa para condenar Daniel, e uma das coisas que condenaria Daniel era a desobediência. E o rei, enaltecido, editou o decreto por 30 dias. Daniel ficou sabendo. Daniel não se importou com aquilo que foi escrito, porque disse: eu vou continuar a minha batalha de oração. 3 vezes por dia ele orava. E não foi fácil pegá-lo, porque ele não estava escondido, fechado a janela, com a porta trancada, ele estava com a janela aberta.
e perceberam que ele estava orando, e foram até o rei e disse: olha, aquele que tu valoriza mais do que a gente está desobedecendo. Esse homem se chama Daniel. E Dario estremeceu, porque ele sabia quem era Daniel, e chamou Daniel. E ele tentou de ponderar todas as coisas, de toda forma, para tentar impedir Daniel ser lançado. Naquela cova havia leões famintos, que eram preparados para receber aqueles que eram condenados. E Dario, o rei Dario disse: Daniel, eu fiz uma lei, decretei um decreto, e eu não posso revogar. Há um selo, eu não posso revogar esse selo. Você vai ter que ser lançado na cova, mas quem sabe o Deus que você serve vai te livrar. E Daniel foi lançado, e ele ficou lá a noite inteira. O rei Dario, ele não teve sono, ele perdeu o seu sono, ficou a noite toda esperando amanhecer, com aquela ansiedade, com aquela aflição. O que será que aconteceu com Daniel? O que será que está acontecendo com ele? E a noite passou, e ao raiar a aurora daquele dia, o rei Dario foi até próximo à cova aonde estava Daniel. Ele disse: Daniel, porventura o Deus que te serve tem livrado você? E ele ficou atento, e de repente ele ouve uma voz: oh rei, tu vives para sempre. Deus não olhou nada que eu tivesse pecado contra ele e nem contra ti, e o Senhor enviou um anjo e fechou a boca dos leões. Tempo de Deus não impede dos leões. Tempo de Deus não impede da fornalha. Mas eu não posso fugir do tempo dele. E aí Daniel foi retirado, e aqueles que conspiraram contra Daniel foram lançados. E diz a palavra de Deus que antes que eles chegassem lá, os leões já haviam devorado. Qual é o teu tempo? Qual é o tempo que predomina na sua vida? O tempo que corre e que você fica ansioso, ansiosa, preocupado, angustiado, parece que não vai ter resposta? Ou você está aprendendo a confiar no tempo de Deus? Deus prometeu para Abraão que ele teria uma descendência, mas o cumprimento dessa promessa não ocorreu no tempo que eles esperavam, mas no tempo de Deus. Essa história é uma poderosa lição de fé e paciência, mostrando que Deus cumpre suas promessas, mas no tempo dele que é perfeito. Gênesis capítulo 21, versos 5, 6, 7 diz assim: tinha Abraão 100 anos quando nasceu Isaque. 100. Deus chamou, ele já estava casado. Deus chamou Abraão com 75. Sai da tua terra, sai da tua casa, sai da tua parentela e vai para o lugar que eu vou te mostrar ainda. Abraão saiu sem rumo, só no rumo de Deus, só no tempo de Deus. Com 75 anos, com 100 anos, o filho que ele sempre desejava nasceu. E disse Sara: Deus me deu motivo de riso,
E todo aquele que ouvir isso vai rir-se juntamente comigo. E acrescentou: quem teria dito a Abraão que Sara amamentaria um filho? Pois na sua velhice lhe dei um filho. Levante a sua mão comigo assim, mão direita. Eu não sei que você já está cansado de esperar. Parece que você não tem mais a resposta. Acho que é isso mesmo. Recebe essa palavra no seu coração. Prepare o seu coração, a sua vida, porque você vai convidar alguém para rir com você, pela bênção que Deus vai te dar, pela resposta que Ele vai lhe dar. E você vai dizer como Sara disse: quem diria? Quem diria? É o tempo de Deus. Você aí talvez está com alguma situação há 10, 15, 20 anos. Você diz: não vai ter jeito não. Calma. Calma. Ele não deu a palavra final. Estando na condição de filhos de Deus, esses são chamados para viver no tempo de Deus. Se você é filho de Deus, aí diz: mas todos nós não somos filhos? Não. Só são considerados filhos aqueles que recebem Jesus como Salvador, reconhecem o sacrifício crucial. Do contrário, é só criatura. Mas Deus já está estabelecendo para filhos. Aqueles que recebem Jesus, Deus lhes deu o poder de se tornarem filhos de Deus. Se tornou porque não era. Eu não posso me tornar uma coisa que eu já sou. E esses que são filhos, Deus está chamando para viver o tempo dele. É no tempo dele. É no momento dele. Confiando em sua soberania e o seu plano que é perfeito. Mesmo na condição de filhos de Deus, isso vai requerer que cada um de nós, fé, paciência e uma entrega total à sua vontade, através das Escrituras Sagradas. Isso aqui é manual de vida, gente. Tem gente que fala assim: aqui eu conheci Jesus. Aqui você conhece Jesus, aqui conhece o caminho do inferno, você conhece o caminho do céu e você conhece o caminho da vida. Aqui é para ter vida. Aqui eu tenho vida em abundância com Jesus. Eu tenho vida abundante, mas eu preciso obedecer o que está aqui. Se eu tiver isso aqui, fizer o que dá na minha cabeça, eu estou vivendo só o meu tempo. O tempo de Deus é tempo de obedecer, é tempo de submeter, é tempo de esperar Deus agir, é tempo de renúncia. O que Jesus diz? Aquilo que quer ganhar a sua vida vai perder, e aquilo que quer perder vai ganhar. Por amor a mim vai ganhar. Eu vou perder o quê? Perca as suas oportunidades, perca os convites que forem. Se você não perder essa oportunidade, ganhar essa oportunidade, você pode perder a outra. Perca para ganhar. Mas é só hoje. Mas se o seu coração parar te bater hoje, como é que faz? Qual é a garantia que você tem? Eu preciso saber que meu coração, ele não tem o reloginho aqui, vai despertar, vai parar tal dia. Não, pode parar a qualquer hora. E aonde eu vou estar na hora que ele parar? Aonde você vai estar na hora que ele parar? Aqui a vida é passageira. Para filho, para quem é criatura, para quem é filho, é passageiro. A eternidade é depois daqui. Agora, se você e eu entrarmos na linha da obediência, da submissão, da vontade de Deus, Deus não te impõe nada. É vontade.
A vontade de Deus é que eu me salve, que você se salve, que você receba o perdão, que eu receba o perdão. Essa é a vontade de Deus. Mas se você não tiver com essa vontade, Deus respeita a sua vontade, só Ele não vai predominar dele. Se você acha que você vai durar muito, você fica enganado, você pode estar enganado. Pode ser desafiador essa espera. Esperar o tempo de Deus é desafiador, especialmente quando nossos planos e o tempo de Deus parecem estar em desacordo. A gente faz os planos, provavelmente, eu não posso dizer que 100%, mas a maioria fez planos para 2024, ficou para 2025. Planejou e não aconteceu parte do seu planejamento para 2024. Você vai ter que prorrogar, colocar para 2025. Mas por que não aconteceu? Porque eu só pensei no meu tempo. Eu não pensei no tempo dele. E o que predomina na minha vida, na sua vida, é o tempo dele. Por isso que a Bíblia fala, Pedro fala, Paulo fala, Jesus fala: não andeis ansiosos. Sabe por quê? Porque a ansiedade faz com que você venha se precipitar, faz com que você decida por você mesmo. Eu vou fazer isso mesmo. Precipitação disso. Não fique ansioso, não fique preocupado, não fique inquieto. Lança sobre mim, eu vou cuidar de tudo, eu estou cuidando de tudo. O tempo é meu. Deus sabe o que eu preciso, o que você precisa, o que eu necessito, o que você necessita, mas é no tempo de Deus. No entanto, é nesses momentos que devemos lembrar o que está escrito, que nós lemos aqui: tudo tem o seu tempo determinado. Tudo aquilo que você planeja, se for bênção, no tempo dele vai acontecer. Tudo aquilo que você planeja, se não for bênção, pode até acontecer, mas vai desmoronar. É sofrimento à vista. Ei, não deixe os seus olhos te enganarem. Não deixe o seu coração te enganar. Porque o coração, a Bíblia fala que o coração do homem é enganoso. A Bíblia fala sobre a concupiscência dos olhos. Eu quero. É tão linda, tão lindo. Não deixe que o seu orgulho venha te enganar. A soberba da vida. Ei, Jesus usou toda a expressão máxima de humildade quando ele abriu mão da glória que ele vivia e veio e aprofundou-se até a condição de homem, mas com o objetivo essa mudança tão radical, dessa renúncia tão radical. Ele despiu-se da sua glória para pagar um preço, para cumprir um ministério, um propósito. Mas para quê? Para que esse tempo limitado que eu vivo não pare por aqui, mas eu tenha a minha vida estendida e eterna. E é Ele que veio para pagar o preço, é Ele que vai vir buscar. É bom que você esteja esperando Jesus na sua vida, a volta dele. Mas eu não estou esperando, mas não vai impedir ele vir. É bom você esperar, porque ele virá a qualquer momento. Qualquer momento, a qualquer hora ele vai vir, não vai chegar aqui. A Bíblia fala que a vinda do Senhor, a primeira fase da vinda dele vai ser arrebatamento. Os que são dele serão assunto ao céu e que ninguém vai perceber. Crianças vão desaparecer, pessoas casados, marido vai
a mulher fica, a mulher vai, o marido fica, os dois vão, fica o filho, desaparecer. Isso é arrebatamento. A primeira vinda é arrebatamento. E vai ficar aquela polvorosa. O piloto de avião, o Senhor arrebatou o avião, vai ficar desgovernado. O copiloto também foi. E aí, como é que fica? É muita gente morrendo, é muita gente apavorada. Por quê? Por causa do arrebatamento. Mas não acredito nisso. É melhor você acreditar. É melhor acreditar e ir do que não acreditar e ficar. Agora o arrebatamento vai acontecer. Ele está esperando quem? Está esperando eu me assustar e você se ajustar. Porque Ele não quer perder você. Ele não quer me perder. Não é porque eu estou aqui em cima, que os jovens estão aqui, que alguém está na porta, que alguém está ali, é que está garantido o céu. Não está garantido. Porque Ele sonda o nosso coração, Ele esquadrinha os nossos rins, para dar a cada um aquilo que Ele encontra. E não é a função de diácono, de pastor, de presbítero, de tocador, de instrumentista, nada disso vai garantir o céu. O que vai garantir o céu é a alma transformada, cheia, mudada, o homem interior crescendo. Frequência na igreja também não garante céu. E garante céu é a sua alma ligada com Ele. Você vem cultuar a Ele, mas você não vem aqui porque se eu vim para a igreja eu vou para o céu. Eu não sei, vai depender de você dentro. Esse vínculo, esse homem interior, ele precisa estar crescido, amadurecido. Eu não posso me deixar levar pelos prazeres desse mundo. No sentido natural, uma criança, um adolescente se deixa levar com muita facilidade. Às vezes tem crianças que se perdem, por quê? Porque às vezes os pais não orientam, se alguém falar alguma coisa, não vai atrás. E às vezes a criança desaparece. Alguém faz o sequestro. Mas por quê? Porque para pequeno, se deixou levar. Ei, eu preciso crescer, você precisa crescer. Sabe por quê? Porque os influenciadores estão aí para tirar você da rota, tirar você do reino, tirar você da eternidade, mostrando para você que não é tão difícil assim. Você pode fazer as duas coisas. Não vai nessa, porque o céu é lugar santo. E eu preciso santificar a minha vida. Eu preciso viver uma vida separada dentro deste mundo, mas não me contaminando com este mundo. Mas é difícil. É muito mais difícil ficar. É muito mais fácil sofrer para não ficar. Saiba que viver o tempo de Deus é viver um tempo de esperança. Mesmo nos momentos mais difíceis, podemos ter a certeza de que Deus está trabalhando em nosso favor, moldando nosso caráter. Qual é a moldagem do caráter que Deus está fazendo? Para se parecer com o caráter de Cristo. Imagem, semelhança. Imagem, identificação, semelhança, caráter. Com o objetivo de nos preparar para a eternidade. Como Paulo escreveu ao povo de Roma, Romanos 8:28, e sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Sofrimento, luta, desafio, perseguição, aflição. Se eu estou cumprindo o chamado de Deus, tudo o que acontece que me vai trazer dor, angústia,
medo, insegurança, coopera para o bem. A Bíblia fala que todas as coisas cooperam para o bem, só que a gente acha que é o mal. A gente sabe que Deus faz o bem, e quando não é o bem a gente acha que é o diabo. Mas tem duas hipóteses: Deus faz o bem, ou você faz o mal, ou o diabo faz. Mas é mais fácil culpar o diabo. Não, o diabo está furioso, mas você sabe que ele é furioso e você deu bobeira por quê? As nossas escolhas, o diabo fica de longe, ele só oferece assim, a pessoa pega a isca. Por isso que eu preciso ter maturidade, eu preciso crescer na graça e no conhecimento, porque eu preciso ter o discernimento, saber se isso não é para mim, isso aí não é para minha vida. E eu estou indo para o céu. Ei, o céu não é aqui. Tem muita gente vivendo como se o céu fosse aqui. O céu não é aqui. O inferno também não é aqui. Aqui é uma transição de vida, para eu definir em vida se eu quero a eternidade com Deus ou sem Ele. Só isso. Agora depende de cada um. Estou fechando agora estou olhando a hora, já vai dar 9 horas. Outros exemplos da Bíblia, rapidamente, não vou citar, discorrer, de pessoas que esperaram no tempo de Deus. Noé aguardou o tempo de Deus durante décadas, enquanto construía a arca antes do dilúvio. 120 anos, tá bom? O que mais? José passou 2 anos, tempo de Deus, na prisão injustamente, antes de ser elevado a uma posição de poder no Egito, governador do Egito. Mais 2 anos na cadeia, mais um tempo sendo difamado por uma mulher. Tempo de Deus que coopera. José aguardou 13 anos, tempo de Deus, para que o Senhor pudesse cumprir o sonho que ele sonhou quando ele tinha 17 anos. Ele sentou naquela cadeira quando ele estava com 30 anos. Ele sonhou quando tinha 17 anos. Apesar de tudo que aconteceu, contrário daquilo que ele tinha sonhado, mas a palavra de Deus diz que o Senhor era com José. José era temente a Deus mesmo nas circunstâncias adversas. Pergunta você para a gente fechar: na adversidade você está como? Qual é a essência que sai de você, que exala de você? Revolta, ira, abandono. José foi vendido pelos seus irmãos, mas Deus era com ele. Quando você está passando dificuldade, como é que você reage com Deus? Moisés viveu 40 anos como pastor de ovelhas, fora os 40 que ele viveu lá no Egito. 80 anos para que Deus usasse Moisés para ser o libertador de Israel. Tempo de Deus. Ei, tempo de Deus leva tempo. Tempo de Deus leva tempo. Davi passou anos fugindo na perseguição de Saul. Tempo de Deus, antes de se tornar rei de Israel. Jó sofreu perdas e aflições extremas enquanto aguardava o tempo de Deus para restaurar a sua vida. Elias enfrentou tempos de escassez e perseguição, tempo de Deus, antes de ver o poder de Deus se manifestar no Monte Carmelo.
tempo de Deus. Vamos ficar em pé? Às vezes os jovens às vezes ficam preocupados porque a idade está indo. Meu Deus. Deus sabe o que é melhor para você. Não adianta casar cedo e separar rápido. Porque tu novinho, não. Espera o tempo de Deus. Deus vai mandar. Eu não sei se Ele manda as pessoas. Eu não sei se Ele fica mandando essas coisas. Você vai conhecer. Deus não é, né, provedor de noivo, de noiva. Não. Você vai encontrar uma moça, um rapaz. O que você precisa conhecer dele ou dela? As virtudes. Não. Você tem que conhecer os defeitos. Se os defeitos que você encontrar nela e ela te encontrar forem negociáveis, ótimo, vai que dá certo. Agora, se for um defeito que não é negociável, o cara é psicopata, o cara é narcisista, ele é narcisista, não vai não, porque vai dar ruim, vai fracassar. Procura analisar os defeitos. Virtudes todos precisam ter. Se os defeitos forem negociáveis, qualquer virtude é bênção. Agora, se você olhar só, nossa, mas é lindo demais, meu Deus, olha que sorriso. Olha que voz. Linda essa voz. Isso é virtude. Casa com isso por causa disso. Você precisa olhar se os defeitos eles são toleráveis ou são negociáveis. Depois você se preocupa com a virtude, com as virtudes. Porque depois que você falar sim, que o coração seu selava é esse. Depois, Senhor, estou sofrendo tanto. Você não olhou os defeitos, você não olhou os problemas. Está sofrendo por sua decisão, por sua escolha. Tem muita gente com casamento fracassado, com namoro fracassado, porque está olhando beleza, virtude e não os defeitos. Feche seus olhos, por favor. Não é palestra para jovens, não. Feche seus olhos, por favor. Depois a gente vai cantar Só Quem Tem Raiz. Obrigado, Senhor, porque nesta noite eu pude compreender muito mais aprofundadamente que o teu tempo, o Kairos de Deus, é que vai predominar. Senhor, eu não quero aumentar o caminho, eu não quero tentar diminuir o trajeto. Eu quero que o teu tempo predomine. Mas se tu tens enviado o Espírito Santo, que é o nosso Consolador, aquele que nos ensina, que nos guia, é aquele que nos reveste, é aquele que nos convence, então, Senhor, que Ele possa estar agindo na minha vida, na vida de cada um aqui, porque precisamos aprofundar a nossa vida na Tua Palavra, para a glória e louvor do nome de Jesus. Olha, quem não tem vindo aqui aos domingos na EBT, que é a Escola Bíblica e Treinamento, você está perdendo, tem muita coisa. Não sei quando vai ser, nós vamos falar sobre as mulheres que mudaram as leis de Israel. Você sabe quem é? Você vai saber só se você vier. As mulheres que se uniram e mudaram as leis de Israel. Você vai saber um pouco mais sobre Débora. Você vai saber mais sobre o Espírito Santo, sobre o fruto do Espírito, todas essas coisas. Mas é na escola de treinamento. Nós precisamos nos aprofundar. A escola de treinamento não é para eu fazer já, é para eu aprofundar agora. Aprofundar
para aquilo que eu for fazer, qualquer dificuldade que eu tiver, eu venha suportar com facilidade, com tranquilidade, porque eu tenho raízes. Vamos terminar o nosso culto. Essa semana é a semana que seja abençoada e que você deixe o tempo de Deus prevalecer sobre a sua vida. E aquilo que você espera, se não acontecer essa semana, espera outra. Vai esperando, porque o tempo de Deus é perfeito. Obrigado, Senhor, por esses preciosos momentos em que estivemos aqui na Tua casa. Pedimos, Senhor, que Tu venhas abençoar a nossa semana que nós temos agora consagrado a Ti, cada dia dessa semana, começar por hoje. Com o nosso coração grato pela semana que findou. Te pedimos, Senhor, esteja conosco. Que o Kairos de Deus predomine nas nossas decisões, nas nossas escolhas, na nossa esperança. Que o Kairos de Deus seja predominante. Que a nossa família seja alcançada, para a glória e louvor do nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado por tudo. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o amor de Deus nosso Pai, e as doces consolações do Espírito Santo estejam com toda a igreja, hoje e sempre. A igreja diga amém. Amém.